Graça e paz da parte de Cristo, meus amados. Aqui quem fala é o diácono Maico Batista e chegamos ao nosso 13º dia dos estudos devocionais de Hábitos com Jesus. E para o dia de hoje eu separei o hábito de resiliência diante das críticas. O texto lá no livro do evangelista João, capítulo 2, verso 24, vai nos dizer o seguinte: mas Jesus não lhes dava atenção, porque conhecia o íntimo de cada um. Pense comigo, você já fez algo que era certo e mesmo assim foi criticado? Já tentou ajudar alguém e foi mal interpretado? Já tomou uma decisão baseada naquilo que acreditava ser a vontade de Deus e, em vez de apoio, recebeu julgamento? Existe uma coisa que pode destruir o propósito de uma pessoa sem que ela perceba, e isso é a necessidade de aprovação. E se existe alguém que pode nos ensinar a lidar com as críticas, esse alguém é Jesus. Jesus, ele foi perfeito, nunca pecou, nunca agiu com maldade, nunca teve uma intenção errada, e mesmo assim foi constantemente criticado. Em certos momentos, Jesus foi acusado de blasfêmia, foi criticado por curar no sábado, acusado de expulsar demônios pelo poder do próprio Satanás. Foi chamado de amigo dos pecadores. As suas palavras constantemente foram distorcidas, suas intenções questionadas, e mesmo diante de tudo, Jesus continuou cumprindo a sua missão. O texto que nós lemos no capítulo 2, no verso 24 do evangelista João, ele é muito poderoso. Jesus não permitia que a opinião das pessoas controlasse as suas decisões. Ele sabia muito bem quem ele era, sabia de onde tinha vindo, para onde estava indo e, principalmente, sabia quem havia o enviado. E essa segurança fazia com que ele não precisasse viver tentando provar o seu valor. Existe uma diferença entre ouvir uma crítica e ser governado por ela. A Bíblia, ela não nos ensina que devemos ignorar toda crítica. Provérbios 15 nos mostra que a repreensão produz sabedoria. Existem críticas que realmente precisamos ouvir. Às vezes, alguém aponta uma falha que nós não conseguimos enxergar. Às vezes, uma palavra difícil revela uma área do nosso caráter que precisa ser trabalhada. Mas também existem críticas que não têm objetivo nenhum de construir. São palavras motivadas por inveja, ressentimento, orgulho ou simplesmente falta de compreensão. E aqui está uma pergunta importante: essa crítica está me ajudando a crescer ou tentando me tirar do propósito? Jesus sabia muito bem discernir isso. Quando precisava responder, ele respondia. Quando precisava ensinar, ele ensinava. Muitas vezes escolhia permanecer em silêncio, porque nem toda acusação merece uma explicação. Às vezes, o silêncio ele não é uma fraqueza, mas sim sinal de maturidade. E aqui existe um outro detalhe fundamental na vida de Jesus. Antes dele realizar milagres, antes de ensinar multidões, expulsar demônios, antes de ser reconhecido publicamente, o Pai declarou: "Este é meu Filho amado, em quem eu me agrado." Jesus recebeu sua identidade antes de receber os aplausos, e isso nos ensina algo profundo. Você não precisa provar para as pessoas aquilo que Deus já estabeleceu sobre você. Quando nossa identidade está fundamentada na aprovação humana, qualquer crítica nos destrói. Um elogio nos coloca lá no alto e uma crítica nos coloca lá embaixo. Um comentário nas redes sociais muda o nosso humor. Uma rejeição
faz com que questionemos o nosso próprio valor. Mas quando nossa identidade está firmada em Deus, começamos a entender: eu posso ouvir você sem precisar ser definido por você. E isso é maturidade. Existe uma cena ali nos evangelhos que nos mostra isso de maneira impressionante. Na entrada de Jerusalém, a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi. Jesus era celebrado, era aclamado, recebido como um rei. Mas, poucos dias depois, muitos daqueles homens que havia aclamado, estava falando: crucificam. Perceba o seguinte: a opinião da multidão pode mudar rapidamente. Por isso, não construa a sua identidade sobre os aplausos, porque quem vive pelos aplausos também viverá com o medo das vaias. Se você depende da aprovação das pessoas para continuar obedecendo a Deus, qualquer crítica poderá interromper a sua caminhada. Mas quando você sabe que está caminhando na direção certa, aprende a permanecer firme. Não por arrogância, não por orgulho, mas sim por convicção. Talvez hoje você esteja enfrentando críticas. Talvez alguém tenha falado algo sobre você que machucou. Antes de reagir, pare, ore e faça 4 perguntas. Essa crítica contém uma verdade que eu preciso aprender? Segunda pergunta: estou reagindo por orgulho ou por sabedoria? Terceira pergunta: minha identidade está baseada na opinião das pessoas ou naquilo que Deus diz sobre mim? E finalmente, a minha resposta vai glorificar a Cristo? Se você precisar mudar, tenha humildade e mude. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar aprender, aprenda. Mas se você sabe que está obedecendo a Deus, não abandone o seu propósito apenas porque alguém não entendeu você. A verdadeira resiliência não é se tornar uma pessoa fria, é continuar amando sem permitir que a crítica roube sua paz. É permanecer humilde, sem abandonar os seus princípios. É ouvir conselhos sem se tornar escravos das opiniões. E é continuar caminhando com Deus, mesmo quando nem todos entendem seu caminho. Jesus não terminou sua missão porque todos o aprovaram. Ele terminou sua missão porque ele permaneceu fiel ao Pai. E talvez seja essa pergunta que você precise levar para hoje. Eu estou vivendo para ser aprovado pelas pessoas ou para ser fiel a Deus? Meus amados, eu vou ficando por aqui. Se essa mensagem falou ao teu coração, curta, compartilhe com alguém que você deseja que também tenha acesso a essa mensagem. E no mais, que Deus vos abençoe. Até a próxima.